Então o tema de hoje, como o nosso irmão colocou aqui, é sobre a vida da igreja. Tá? Acho que é bom a gente ter um tempo para a gente ter comunhão a respeito disso, certo? Ter uma comunhão sobre a vida da igreja. E a parte dos evangelhos que vamos ler hoje é Mateus 18, de 15 a 20. Mas antes, vamos dar uma lida então em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1. É tão elevado, tão precioso isso, irmãos, que o Paulo colocou aqui. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Pois, segundo uma revelação, ao detalhe, irmãos, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele está falando do mistério de Cristo. Os irmãos lembram de uma comunhão que nós tivemos recentemente? Que Deus, que é um mistério, Ele tem um mistério. E esse mistério é Cristo. Isso está revelado em Colossenses. Cristo, Colossenses 3,3 fala que Cristo, Ele é o mistério de Deus. Então é maravilhoso. Aqui ele está falando de um mistério adicional, né? Ele fala aqui, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Então Deus, que é o mistério, tem um mistério que é Cristo, e Cristo tem um mistério que ele está dizendo aqui, que há o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A revelação, irmãos, é uma questão que se dá no nosso espírito, não é na nossa mente. Nossa mente ela tem parte, mas principalmente a revelação é dada no nosso espírito, certo? Aqui ele fala assim, a saber, qual mistério é esse que ele está se referindo? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que notícia boa essa, irmãos. Os gentios que não tinha nada a ver com essa história, não tinha nada a ver com o povo de Israel, agora está dizendo aqui que a saber que os gentios, nós que não temos, eu não tenho descendência nenhuma com ligação ainda com o povo de Israel, mas aqui está dizendo que nós somos co-herdeiros, né? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça, a mim concedido segundo a força operante do seu poder. A mim, Paulo dizendo aqui, a mim o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, não apenas pregar o Evangelho, que é muito elevado. Pregar o Evangelho, falar de Cristo é muito importante. Mas aqui, o apóstolo Paulo está falando de algo mais. Ele está falando das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde o século oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso que eu queria, esse versículo o Senhor me chamou a atenção logo de manhã hoje. A mensagem, irmãos, não é preparada só com antecedência. Às vezes no louvor o Senhor vem e fala, ele tem essa palavra também. Você quer compartilhar também essa palavra, né? Então vamos ler juntos o versículo que vamos ler juntos o 9 e o 10. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então eu queria deixar essa introdução, irmãos, para que a igreja, é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. Eu ficava muito feliz em perceber que a multiforme sabedoria de Deus se expressa numa reunião como a nossa aqui. Um irmão compartilha algo, uma hora outra, outro pede um hino, outro pede para repetir o hino, outro pede para traz um outro versículo, e assim a multiforme sabedoria de Deus. Isso é miniatura, mas a multiforme sabedoria de Deus, quem pode deter? Quem pode sozinho é ter essa impressão, né? Amém? Então, irmãos, nosso tema hoje é sobre a vida da igreja, tá? Falando do aspecto prático da igreja. Então, é esse o nosso tema de hoje. Vamos ler então os versículos, que é Mateus 18, de 15 a 20. Só que eu pediria para algum irmão ou irmã ler no microfone, quem providencia o microfone, lê esse versículo para nós, pode ser? Mateus capítulo 18, de 15 a 20. Quem pode ler para nós? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O 20 também 20. Você pode ler. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Obrigado, irmão. Graças ao Senhor. Então, esse é o texto principal hoje da nossa comunhão, é sobre a questão da igreja na prática, a vida da igreja, o viver da igreja. Como é que isso é possível, né, de se viver? É uma visão tão elevada, tão linda, tão maravilhosa, é o mistério de Cristo. Mas como que isso pode ser prático para nós? Como que Deus preparou uma maneira de que isso se tornasse algo prático, algo que fosse possível de se viver, né? Trazer aqui para a terra, de fato. Então, a gente tem percebido dentro desse Deus misterioso, maravilhoso, que o nosso Deus, ele é único. Só há um Deus, irmãos, nós não temos outro Deus. Não há outros deuses, como diz a mitologia grega, né? Há um único Deus. Contudo, ele se manifesta de maneira triuna, é 3 em 1. Isso é maravilhoso. E quanto mais a gente conhece Deus, a gente mais fica maravilhado com Ele. Porque o Pai, Filho e Espírito, eles são uma unidade, de eternidade a eternidade. E nunca, nunca, jamais tem como se separar ou se dividir. Então isso é maravilhoso. Então vimos ali o Deus triuno. Ele é amor. E na sua essência é um Deus relacional. Deus, ele se relaciona entre si. Então, ele não é um ser que vive individual. Então hoje o pai resolveu fechar a porta e hoje não quero conversar com o filho. E o Espírito Santo, por sua vez, resolveu dar uma passeadinha e largou o filho de lado. Não, irmãos, ele vive em harmonia, né? Então eu coloquei uma frase aqui. Ele é amor em essência. E nesse amor ele é totalmente relacional entre si na Trindade Divina. Ele é totalmente amável, totalmente relacional, se relaciona constantemente. E há um termo muito utilizado em teologia hoje que é sobre a pericorese, que é como uma dança. Imagina isso, irmãos. Há uma dança. Pai, Filho e Espírito, sempre
em unidade e em comunhão. É lindo isso, não é? É maravilhoso. Quando ele revelou, eu tive o privilégio de ministrar sobre a questão do mistério Cristo e a Igreja, que foi sobre o capítulo 16 de Mateus. Ali, a gente viu que, primeiramente, quando o Senhor desafiou os apóstolos, falou assim: quem dizem que eu sou? Quem dizem por aí que eu sou? Aí eles falaram, João Batista, profetas, ele falou assim: e vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, ele sim que te revelou. Então, o grande mistério ali que foi revelado para Pedro, foi o Pai que revelou, porque se trata do mistério de Deus que é Cristo. Ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma revelação importante. E em seguida, o mistério de Deus que é Cristo revelou outro mistério. Ele falou assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, olha que coisa grandiosa. Nesse capítulo 16 foi revelado para nós. Nós já vimos anteriormente isso, só trazendo um pouco sobre a questão da igreja. Porque hoje a moda é ser desigrejado. Para que você... eu sou um desigrejado. Não desanimei com igreja, não... né? Eu não sei vocês, a minha primeira menção de igreja na vida foi na cartilha Caminho Suave. Tinha lá uma torrezinha, um desenho, né? E a letra I embutida, I de igreja. Então, nossa cultura natural, a gente acha que eu vou à igreja, aquele prédio, aquela catedral maravilhosa, e nós temos grandes catedrais pelo mundo afora, né? Cada uma mais linda que a outra. A nossa aqui de Londrina também é muito bonita, por sinal, e outras catedrais mais que nós podemos conhecer. Mas aquilo, irmãos, não é a igreja. Não é essa igreja que o Senhor se refere, certo? E também existe uma outra coisa que confunde um pouco a nossa cabeça, é nós pensarmos que a igreja, ela é uma instituição humana. Nós precisamos sim, como igreja, para estarmos aqui reunidos, e nós precisamos de no país que nós vivemos, nós precisamos de um CNPJ. Isso e nós precisamos de um nome. Temos que ter um nome para colocar ali naquele estatuto daquela instituição, para podermos estar aqui na terra. Senão não poderíamos estar nem... Até poderíamos, mas não seria legal nem adequado, certo? Então também nós confundimos igreja com instituição. Então muitas vezes nós desanimamos com algumas instituições. Puxa, eu gostava tanto daquela igreja, mas depois veio aquele escândalo, veio aquela situação, e veio aquela... Eu não consigo mais, né? E então a gente confunde também a igreja como instituição. Alguns falam: não quero mais saber de igreja. Ele está querendo dizer: não quero mais saber de instituição humana, né? Mas aqui o Senhor está falando de algo excelente para nós, irmãos. Ele me falar de algo prático, algo real, algo que nós podemos praticar. Amém? Então a visão da igreja é uma coisa que, se eu não tenho ainda, se eu não vi ainda esse Cristo e a igreja, se eu não percebi esse grande mistério, eu preciso pedir para Deus me revelar. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ter essa visão de o Cristo, o Filho de Deus vivo. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. É a primeira menção da palavra igreja, na palavra eclésia, quer dizer os que são a reunião dos que são chamados para fora. Nós fomos chamados para fora do quê? Do mundo. Nós fomos chamados para fora do pecado, para fora de tanta coisa, para sermos essa assembleia, né?
Assembleia dos que foram chamados para fora, a igreja, a eclésia. Eu não sei vocês, à medida que eu fui conhecendo a questão da igreja, eu digo para que eu me maravilhei muito realmente com respeito a Cristo e com respeito à igreja. Aqui está minha mãe é testemunha quem eu era, né, mamãe? Era um cara, um jovem normal, né? Baladeiro ao extremo, baladas e baladas de noites e passar um final de semana inteiro sem me comunicar. Naquela época não tinha celular, então avisava do trabalho, avisa a minha mãe que eu estou vivo. Era essa a minha grande consideração que eu tinha com a minha família, com a minha mãe, com meus pais, né? Então essa pessoa, ela estava sedenta, buscando desesperadamente um caminho para algo para saciar sua sede. Porque eu achava que era na bebida, eu achava que era nos melhores bares de Londrina, as melhores boates de Londrina, as melhores festas de Londrina, onde eu participava, achava que aquilo tudo era o máximo. Eu estava Aí até que chegou um momento da minha vida que o Senhor ele me chamou para conversar. Falei, vamos conversar. E aí veio um convite para participar de uma reunião. Eu falei, vamos lá, né? Vamos lá, minha irmã está convidando, vamos participar dessa reunião. E ali eu comecei, numa reunião simples como essa, irmãos, num lugar muito mais simples do que esse, mas eu comecei a perceber algo diferente ali. E passado um tempo, eu avisei meus amigos de bar, falei assim, eu estou nesse lugar, mas eu não pertenço a esse lugar. Eles acharam estranho eu falar, né? Esse lugar aqui é um inferno. Eu nem sabia porque eu estava falando isso, né? Mas eu me encantei com o olhar dos irmãos, eu me encantei com o brilho nos olhos, com aquela presença diferente. E quando eu menos me dei conta, eu estava com meus olhos brilhando também. Que a vida de Deus me alcançou. E foi numa reunião como essa. Então louvo o Senhor por isso, irmãos, de perceber que a igreja do Senhor ela é tão alta, é tão elevada, ao mesmo tempo ela é tão acessível, ela pode nos alcançar, né? Onde quer que nós estejamos, amém? Então, a gente estava olhando em Efésios, vamos voltar para Efésios, irmãos? Efésios ali é um livro que fala desse grande mistério, né, que nós estávamos ali já considerando. E desde o capítulo 1 de Efésios, eu vou falar um pouco de... Nós tínhamos um livreto que nós tínhamos, que era muito rico, que eu gostava muito, não tenho mais, chamado Os 7 Aspectos da Igreja. E nesses 7 aspectos são encontrados no livro de Efésios. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui no livro de Efésios é o capítulo 1, versículo 22 e 23. Vamos dar uma olhada? Efésios 1, 22 e 23. A gente pode ler juntos. Vamos lá. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha isso, irmãos. A igreja é a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja não é o predinho do meu... Não é o predinho. Não é a instituição, meramente instituição humana. A igreja é o corpo de Cristo. Então quando a gente toca na igreja, a gente toca em Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja, por isso que o apóstolo Paulo falou sobre isso, porque ele foi quem teve a primeira impressão sobre isso. Ele perseguia a igreja. E quando Cristo, naquela estrada a caminho de Damasco, apareceu para ele e falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Cristo. Cristo já tinha morrido e tinha sido crucificado. Mas ele falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquilo foi
uma revolução na cabeça de Paulo, né? Falou, mas como assim? Eu estou perseguindo os pobres coitados aqui que se diz cristão, que diz que é igreja, que diz que é esse povinho aí, trazendo confusão aqui, né? Mas ele falou, Saulo, Saulo, porque me persegues. Então, irmãos, essa visão do corpo a gente precisa pedir ao Senhor, o Senhor me revela isso, né? Ele fala assim, o corpo, ao qual é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o primeiro aspecto que nós vimos é o corpo de Cristo, certo? E também capítulo 2, versículos 2 de Efésios, de 8 a 10, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ele está tratando aqui, nos tratando como, ele fala, pois somos feitura, feitura é, a palavra original é poema, é obra-prima. Já pensou, irmãos? Não é pouco não, obra-prima de Deus, a poema de Deus. O Zé sabe mais que o Zé sabe grego, o significado da palavra poema. A igreja, nós somos o poema de Deus. Amém? 2, né? Também a igreja, ela é conhecida, ela é tratada como o novo homem. Capítulo 2 também, de Efésios, versículo 15 e 16. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui ele fala novamente do corpo, mas dessa mesma instituição que ele chama de corpo, né, nos reconciliasse ambos em um só corpo, ele trata aqui de novo homem. Amém? Então a igreja revelada em Efésios, ela é o novo homem. Amém? O velho homem foi tratado na cruz. O velho homem foi sepultado, exterminado na cruz. E a palavra diz para nós que, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Então a nossa velha natureza, tudo foi levado ali na cruz, terminado. E o Senhor aqui gerou um novo homem. A igreja, novo homem, corpo de Cristo. Ela é a obra-prima e também é o novo homem. E também, capítulo 2, versículo 19. Bom, a nossa situação aqui em Efésios mostra claramente a nossa origem, né? Não era nada boa. Nossa situação era brava, né? No versículo 11 eu falo assim, portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios, que somos nós, gentil é todo o povo que não é judeu, que não é da nação de Israel, é considerado gentil. Então lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a situação, irmãos. O povo miserável, né? Sem esperança e sem Deus no mundo, né? E agora o versículo 19 tem uma notícia boa para nós aqui. Fala assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aqui temos duas coisas. Nós somos concidadãos dos santos e nós somos da família de Deus. Irmãos, já pensou nossa situação? Nós estávamos numa situação, um povo sem Deus, que vida, né?
sem nada, né? Não tinha nenhuma relação com as alianças, e agora ele fala que nós somos o quê? Ele fala que nós somos concidadãos, então nós somos cidadãos de um reino. Imagina, cidadãos do reino, concidadãos, e nós somos o quê? É da família de Deus. É pouco? O 13? Vai lá, Valquir. Vamos lá o 13. Vamos ler o 13. É que eu parei ali, né, na parte negativa. Agora o 13 diz assim: mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, quem são os dois? Judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, irmãos, nós hoje, o povo judeu, nós somos um povo só. O povo judeu ortodoxo, o povo judeu que realmente teme e adora o nosso Senhor verdadeiro. Amém? Então nós somos uma só família, um só povo, um só corpo, uma só família. Então aqui nós já chegamos a 5, né? Nós já vimos que nós vimos aqui o corpo de Cristo, nós vimos a feitura, a obra-prima de Deus, o novo homem, com os cidadãos do reino de Deus, número 4. Somos a família de Deus, número 5. E tem alguma coisa a mais. Nessa coisa a mais aqui, talvez seja a mais intrigante. A mais intrigante. Deus tem algumas intenções com esse povo. Isso ele já revelou logo no início. Logo na criação ele já revelou isso. Ele disse que não era bom o homem estar só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eis que deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornar-se-ão os dois uma só carne. E em Efésios capítulo 5 ele fala: grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos dar uma olhada nisso? Capítulo 5 então de Efésios 5, 25 a 27. Cinco, 25 e 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Aqui ele fala aqui o 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Então aqui nós vimos aqui o sexto revelação aqui de Cristo da igreja aqui em Efésios é a noiva de Cristo. Irmãos, Deus deseja se casar com a noiva. A consumação de todas as escrituras em Apocalipse diz que surgirá as bodas do Cordeiro. E a noiva, ela mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, branco e puro. E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, é pouco isso, irmãos? A igreja é pouco? Não é, é muito elevada. Nós estamos falando da igreja universal, da igreja como esse ser fabuloso que é esse mistério, né? E também nós vimos a igreja como o exército de Deus. Capítulo 6, 10 a 18. Ele diz aqui: quanto ao mais,
Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. Então, tudo aqui, irmãos, eu não vou entrar em tantos detalhes, tá? Nós vimos aqui que a igreja aqui é apresentada como um exército, né? Ele entra aqui. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, todos os dardos, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bom, irmãos, vimos aqui 7 aspectos. Tem muito mais do que isso, tá? Aqui é só um aspecto. Só queria chamar a atenção nesse início da comunhão, para nós vermos a questão da igreja, no seu aspecto universal, no seu aspecto da igreja gloriosa, da igreja, ela como essa grandiosidade, como corpo, como família, como reino, como um exército, como uma noiva. Dizem que antes de vir o exército vem a noiva, sabe por quê? Ninguém briga mais pelo marido do que a noiva. Tenta brigar, tenta. Pegar o Bini, falar, eu vou pegar o Bini, eu vou. A noiva não deixa. Então, irmãos, esse relacionamento de exército, noiva, né? Então, bem. Bom, de tudo isso tão rico, tão elevado, eu posso pegar essa visão maravilhosa, pegar para mim, e agora eu vou só viver essa vida da igreja, essa igreja universal. Certo? Só que, como nós cantamos hoje nos hinos, né? Pergunta, você tem pregado o Evangelho? Você tem anunciado Cristo? Como é que tem sido a tua experiência? Aí a gente vê que a gente, com essa visão toda, com essa maravilha que nós precisamos buscar diante do Senhor, nós precisamos praticar essa vida da igreja. Aí que é o desafio. Né? A visão já é uma grande coisa, agora eu estou vendo a igreja, agora eu estou vendo de uma maneira mais ampla, estou vendo, né, de uma maneira mais rica, mais abundante. Mas como que isso é possível praticar? Então, é o que a gente vai entrar agora no capítulo 18 de Mateus, para a gente entrar no tema mesmo, né? A experiência. Então, vemos aqui no capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 15, ele fala de uma situação prática aqui. Então, dessa visão celestial que nós acabamos de compartilhar brevemente aqui, nós de repente estamos com o pé no chão agora. E o que acontece? Ele diz aqui, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Certo? Então, veja bem, irmãos, nós estamos numa visão celestial, estamos vendo uma coisa maravilhosa que é a questão da igreja universal e tudo mais, mas quando a gente entra na prática, pum, aconteceu aqui um problema entre 2 irmãos, né? Então, se houver um problema entre nós, irmãos, primeiro a gente vai resolver entre nós mesmos, certo? Vai arguí-lo, vai conversar você e ele só. Né? Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, se houve nesse primeiro contato, já houve uma solução, muito bom. Resolvido. Né? Agora o 16 fala assim, mas pode acontecer dele não ouvir. Fala assim, porém, isso aqui é o Senhor que está nos falando, irmãos. É Cristo que está nos ensinando aqui. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não... Bom, vou parar aqui.
Então, primeira coisa, vamos tentar agora, não deu, só 2 pessoas não deu. Então, vamos entre mais 2 ou 3 testemunhas, para ver se ali haveria possibilidade de uma reconciliação, uma possibilidade de, né? Então, toma contigo 2 ou 3 pessoas, né? Para que para o depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda palavra se estabeleça. Certo? Já seria um princípio muito bom aqui. Tentar resolver com mais 2 ou 3 testemunhas. Mas se mesmo assim ele não obedecer, se mesmo assim ele ainda resolveu que não quer, aqui ele fala aqui no versículo 17, e se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Perceberam aqui, irmãos? A igreja que foi revelada no capítulo 16 mostra para nós essa visão maravilhosa da igreja, que nós precisamos, eu preciso renovar essa visão, é preciso rever isso e perceber que a multiforme sabedoria de Deus manifesta em todo lugar. Tá? Mas aqui nós estamos trazendo para a prática que existem situações em que pode haver uma dissensão entre nós, algum problema de discussão, algo que tem que ser tratado. Tenta resolver entre 2. Tenta resolver com 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele não os ouvir, dize-o à igreja. O Senhor trouxe a igreja para a terra aqui, irmãos. Percebem isso? Até então, a nossa visão, porque tem irmãos que têm uma visão da igreja maravilhosa. Maravilhosa. Então, corpo, tal. Mas na hora da prática, eu não quero me reunir, não. Vai ter problema, vai ter conflito. Eu não quero, eu tenho problema, né? Eu sou muito chato, eu sou muito complicado. Melhor ficar sozinho, separado, para não ter problema. Aqui ele está falando, dize-o à igreja. Então ele está falando de uma instituição que está perto. Não é aquela igreja maravilhosa que está lá, sei lá, está num lugar, não é aquela igreja que a gente imaginava, né? A igreja é perto, está do lado, é onde nós congregamos, certo? Muitas vezes somos levados que a igreja ela tem que ter um nome, ela tem que ter uma denominação. Se não tem uma denominação, tem alguma coisa errada, né? Ou a gente diz, a igreja ela tem que ter uma doutrina. Qual que é a doutrina? Não tem doutrina na tua igreja? Como assim? As irmãs lá cortam cabelo? Né? Muita gente busca doutrina. Acha que a igreja é um lugar onde tem uma doutrina. Né? Então, eu queria que a gente parasse justamente nesse ponto para nós considerarmos a questão desse dize-o à igreja. Se a igreja fosse um predinho, como é que você vai chegar? Ô igreja, estou com um problema com o Valkyrie. Igreja. Ia ficar aqui falando igreja, ô igreja. Não ia dar certo. Ou ia falar com a igreja universal. A igreja, o corpo de Cristo. Né? O corpo de Cristo compreende os irmãos que já viveram, os que vivem hoje e os que virão a existir. Então é um corpo místico. O corpo de Cristo é algo maravilhoso. Mas como é que eu vou falar com esse corpo? Certo? Aqui ele está falando de uma igreja prática. Está falando de um viver de igreja. É o que se tinha no Novo Testamento. Logo no início, o que os irmãos faziam? Eles se reuniam de casa em casa, comiam o pão, né? Participavam das suas refeições com singeleza de coração, partiam o pão de casa em casa, reuniam no templo e de casa em casa. Esse era o viver, a vida da igreja. Por isso que a gente usa esse termo vida da igreja. Não é que é um termo, a denominação aqui é a vida da igreja. Não é isso, irmãos. Se nós não tivermos realidade disso, se nós não tivermos um viver,
se nós não orarmos uns pelos outros, se nós não nos importarmos uns pelos outros, isso não foge da realidade. Amém? Então, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se ele não ouvir também a igreja, então considera-o como gentil e publicano. Amém? Agora vamos para o versículo seguinte, né? O Senhor repete a mesma palavra que ele disse no capítulo 16. No capítulo 16, ele disse que a igreja ela tem autoridade para ligar e para desligar. Né? Ele fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Certo? Então Jesus revelou no capítulo 16 a igreja no seu aspecto. Certo? Grandioso. Agora, o que ele fala aqui quando ele traz a prática da igreja? No versículo 18. Ele repete a mesma palavra. Ele fala, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Bom, irmãos, a igreja é algo que é uma instituição, é uma comunhão que pode ligar e pode desligar. Amém? Nós podemos ligar e podemos desligar. Vou entrar aqui no final da mensagem. Então, eu não sei a notícia que vocês acham que da comunhão de hoje eu trouxe, irmãos. É que a igreja ela é prática. A igreja é um viver. É uma comunhão que nós temos entre nós. Né? Então, qual igreja que eu vou falar? A igreja que está perto de mim. A igreja que eu estou me reunindo. A igreja que eu estou congregando. É onde eu estou tendo comunhão. Certo? Então, se ele não te ouvir, dize-o à igreja. E se ele não ouvir a igreja, né, ele é considerado como gentil e um publicano. É considerado como uma pessoa que não tem experiência com Deus, ou ele é como um cobrador de impostos, que era mal visto na época. Né? Então, era isso aí. Então, a igreja tem essa capacidade de ligar e desligar. Por isso é tão importante as reuniões de oração. Por isso que é tão importante esse grupo que tem no WhatsApp de oração. É importante nós orarmos em casa, nós orarmos em família, nós orarmos, porque tudo que ligares na terra já é ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Tá? Vamos terminar aqui. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem, olha o que está falando aqui, irmãos. Essa palavra me assusta. Por que nós temos tanta dificuldade de concordar um com o outro? Porque senão muita coisa estaria diferente. Ele fala aqui, ó, se dois, em verdade, também vos digo, que o versículo 19, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Olha que desafio. Às vezes até marido e esposa estão orando juntos, mas precisa concordar plenamente. Eu não sei se nós não conseguimos ainda concordar plenamente. Às vezes nós que somos irmãos que estamos participando da liderança da igreja, nós oramos. Mas será que nós já conseguimos uma unanimidade na nossa oração? Ou nós estamos orando cada um com o seu próprio pensamento? Né? Aqui a palavra desafia a gente, fala assim, é verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Então existe aqui uma promessa para nós, uma segurança, que quando a gente se reúne num lugar maior como esse, ou a gente se reúne numa casa, uma célula, tem uma reunião na casa da irmã Leonor, na casa da minha mãe, toda quinta-feira. Reunião mais simples.
As irmãs ali são pontualíssimas. Eu nunca vi ninguém mais pontual. Meia hora antes elas estão batendo na porta já. Eu nunca vi isso, irmãos. Fala a verdade para você, eu fico até assustado, né, mãe? A gente está em casa, está se preparando ainda, daqui a pouco está lá. Falei, meu pai, quem que é agora? Aí teve a Maria Luísa, bateu recorde, né, mãe? Chegou 1 hora antes. Ela não queria, estava com sono, para não dormir, pegou e foi para a casa da minha mãe. Então, existe uma coisa que nós precisamos prestar atenção com respeito à igreja. É a presença do Senhor. Certo? Se eu vou a um lugar, irmãos, que eu vejo ali que a presença do Senhor, vazou há muito tempo, foi há muito tempo. Ali não é bom estar ali, né? Mas a palavra garante o que? Ele fala assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então essa é a maior bênção que nós podemos contar, é com a presença do Senhor. Amém? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, irmão, tem que ter pelo menos 2. Irmão. Não adianta que sozinho não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. A gente lê a Bíblia sozinho, devemos continuar lendo. Lemos livros espirituais, literatura. É muito bom fazer isso sozinho também. Nós temos que fazer sozinho, buscar. Mas quando nós estamos reunidos é totalmente diferente, né? Amém?